vamos dar início a um conjunto de programas dedicados ao património material e imaterial da terra de Santa Maria. Estamos em plena capela-mor da Igreja Matriz de Santa Maria da Feira, onde se localiza o altar-mor da Igreja, em talha dourada, estilo maneirista, que tem como elementos importantes os membros da fundação da congregação, o São Lourenço Justiniano, o Santo Eloi e, obviamente, o padroeiro São João Evangelista, que se encontra lá atrás no altar-mor. Ao meu lado direito temos o padroeiro, o orago da paróquia de Santa Maria da Feira. Ao contrário que as pessoas possam imaginar, o orago não é o mártir São Sebastião, mas sim São Nicolau. São Nicolau teve uma vida intensa, é ele que está na origem da propaganda publicitária do Pai Natal da Coca-Cola. Qualquer convento, qualquer conjunto conventual tinha sempre um elemento fundamental, o fontenário, ou a fonte, ou neste caso de Santa Maria da Feira, o chafariz. Este chafariz não é o original, foi uma réplica que se construiu no século XIX e foi aqui implementado. Mais tarde, em pleno século XX, foi desmontado até que, há uns anos atrás, a Câmara Municipal decidiu, em boa hora, repor este chafariz para dar o sinal da presença da água, fonte de vida, neste conjunto monumental. O chafariz original encontra-se em frente à Câmara Municipal de Santa Maria da Feira, mudado para lá por uma quesília política entre o Presidente da Câmara da altura, no século XIX, e também os frades loios, em que houve um corte de água, literalmente, aos frades daqui de Santa Maria da Feira. O convento dos Loios de Santa Maria da Feira foi fundado por um conde da terra de Santa Maria, de seu nome D. Diogo, que se encontra sepultado neste túmulo de pedra liós e que, obviamente, fez questão de vir para cá os Loios por uma simples razão. Ele tinha dois irmãos nesta mesma congregação. A congregação também é conhecida por Congregação de São João Evangelista, Congregação dos Loios ou dos Frades Azuis. Juntamente com o D. Diogo Pereira, encontra-se sepultada a sua esposa, muito bem próximo do seu pai, que está aos seus pés, D. Manuel Pereira, que teve a sua primeira sepultura numa outra igreja, que foi a primeira igreja paroquial, onde atualmente se localiza a Igreja da Misericórdia. Outra personalidade importante que temos sepultada na capela-mor da Igreja Matriz Santa Maria da Feira foi um vice-rei da Índia, João Pereira. João Pereira foi nomeado representante dos interesses de Portugal naquele país, todavia nunca chegou a tomar posse, porque faleceu em alto mar, a caminho da Índia. Tendo morrido em alto mar, veio para Portugal, para um convento, não este primeiro, mas sim de Chabregas, em Lisboa. A sua esposa não descansou enquanto não o transferiu para a sua terra, para Santa Maria da Feira. E assim, D. João Pereira está sepultado neste local que conseguimos visionar. Outro elemento característico da capela-mor e do transepto da Igreja Matriz Santa Maria da Feira são os azulejos, de capital importância e de grande dinâmica naquilo que diz respeito à história do azulejo em Portugal, referenciado em várias obras de referência que estudam esta matéria e este assunto. São azulejos da chamada Fábrica de Lisboa e que, de alguma maneira, apresentam elementos fortemente azuis e florais. A Igreja Matriz Santa Maria da Feira é uma igreja que tem, em termos de arquitetura, a apresentação de uma espécie de cruz latina. Nós, se olharmos em vários detalhes, podemos verificar que a mesma é uma cruz, portanto, em que apresenta 9 altares. Um dos altares que
se destaca nesta igreja é precisamente o altar de Nossa Senhora do Rosário, em talha dourada, e que de facto tem uma beleza indescritível, muito próximo de outro altar que obviamente qualquer igreja apresenta, que é efetivamente o sacrário, o tabernáculo, onde é depositado o corpo sagrado de Jesus, e também se apresenta na mesma matéria, no mesmo material de talha dourada. A talha dourada foi usada durante muito tempo em Portugal, particularmente quando tínhamos recursos do ouro do Brasil, e que fazia com que as igrejas ficassem mais belas, mais ricas, e que de alguma maneira, e felizmente, o património que nos deixaram e nos legaram os nossos antepassados ainda se mantém para ser visitados e vistos aqui em Santa Maria da Feira. Aqui na nave central, mais acima, que muitas das vezes as pessoas não conseguem visionar, temos imagens belíssimas que representam particularmente figuras da Igreja Católica, São Pedro e São Paulo, mais os evangelistas São Lucas, São Marcos, São João e São Mateus. Foram imagens restauradas na intervenção mais recente da Igreja Matriz, que para além da estrutura da própria Igreja, foram restaurados altares e imagens valiosíssimas e belas que marcam a história da humanidade, a história da Igreja Católica. Com a expulsão das ordens religiosas em Portugal em 1834, pelo decreto de António Augusto de Aguiar, muitos conventos foram saqueados, muitas obras de arte se perderam. E aqui os Loios não foi exceção, particularmente no que diz respeito às pinturas. Sobreviveu esta, uma pintura belíssima, barroca, achamos da autoria de alguém com origem na Itália, uma vez que, ao representar o sermão de Santo António aos peixes, como podemos visionar, os peixes que lá estão representados não são característicos nem do Oceano Atlântico, nem tampouco do Mediterrâneo. Serão talvez da zona do Adriático ou de outra zona muito próxima da Itália. Outro dos altares da Igreja Matriz que se destaca é este, particularmente não tanto e não só devido à riqueza que a talha dourada nos apresenta, mas pelo facto de duas imagens extremamente belas e interessantes. Uma delas, claro está, é a icónica Nossa Senhora de Fátima, mas por cima temos uma outra imagem muito pouco comum na nossa região. É uma imagem que nos apresentam as graças. Se nós repararmos na mão esquerda da Nossa Senhora das Graças, conseguimos identificar um resplendor de prata que são as graças que a Nossa Senhora deixou à humanidade. É um altar muito belo, mas que pouca gente consegue identificar como sendo o altar de Nossa Senhora das Graças, porque de facto é uma imagem muito pouco comum na nossa região. Esta imagem é a imagem do mártir São Sebastião. É aquela imagem que sai no dia da festa das fogaceiras desde o ano de 1940. Veio substituir uma muito mais antiga, que está à guarda do património da paróquia de Santa Maria da Feira, no ano em que a Câmara Municipal voltou a assumir a realização da Festa das Fogaceiras. A Festa das Fogaceiras realiza-se há séculos. Uns dizem há mais de 500 anos, outros dizem há mais de 800. O importante é o cumprimento do voto secular que toda esta região fez ao mártir São Sebastião, prometendo livrar da fome, da peste e da guerra. E foi por essa razão que o mártir São Sebastião foi colocado junto do altar da Igreja Matriz de Santa Maria da Feira, para que ficasse numa posição mais visível neste momento complicado que a humanidade atravessa, causada pelo problema da Covid-19. Normalmente, a imagem do mártir São Sebastião está no altar de Nossa Senhora do Rosário. E este ano, pela primeira vez na vida da história que temos da festa, teve uma procissão muito diferente.
devido às contingências da pandemia, a imagem saiu ao exterior da Igreja Matriz e houve uma bênção à cidade com, portanto, a presença do Bispo Auxiliar do Porto, que presidiu a celebração da missa, e uma relíquia do próprio mártir São Sebastião que a paróquia tem em seu poder. O mártir vai continuar aqui, a quem naturalmente os crentes vão continuar a rezar e a implorar para que, de alguma maneira, evite que a terra Santa Maria seja afetada de forma terrível pela peste, pela fome e, obviamente, quando há doença e fome, há guerras, sejam elas guerras económicas, sejam elas guerras sociais. É esta a imagem do mártir São Sebastião que solenemente no dia 20 faz o cumprimento do voto secular da Festa das Fogaceiras. Outro dos altares importantes e icónicos da Igreja Matriz de Santa Maria da Feira é este altar, que representa um dos momentos mais belos do Evangelho, quando Jesus, crucificado na cruz e quase a expirar, entrega a sua mãe ao seu discípulo preferido, proferindo aquelas palavras: João, eis aí a tua mãe, mãe, eis aí o teu filho. É de facto um altar belíssimo que marca a história do cristianismo. A imagem de São José foi colocada em lugar de destaque na Igreja Matriz de Santa Maria da Feira, porque Sua Santidade, o Papa Francisco, declarou este ano como sendo o ano de São José. Daí, o pároco, Reverendo Padre Eleutério Ferreira Paes, decidir colocar a imagem em destaque junto ao altar da Igreja Matriz. Um outro altar que se destaca aqui na Igreja Matriz de Santa Maria da Feira é o altar do Sagrado Coração de Jesus, uma imagem belíssima que apresenta de facto a beleza de Jesus ter dado a sua vida em prol da humanidade. E aos seus pés está uma imagem que representa o Cristo morto que ressuscitou ao terceiro dia para salvar a humanidade. Aqui neste altar também se destacam dois outros elementos. É um painel que até às obras de conservação e de restauro estava completamente enegrecido e que foi, de alguma maneira, devolvido a todos aqueles que visitam aqui a Igreja Matriz e que possam desfrutar da beleza que tem motivos florais e que obviamente estavam, portanto, completamente negros. Também aqui, ainda hoje, é um mausoleu de uma família bastante importante na terra de Santa Maria. Estamos a falar da família Corte Real, estando sepultado várias gerações destes que foram os condes de Fijó. A presença de Nossa Senhora nos altares da Igreja Matriz Santa Maria da Feira não se fica só pela Nossa Senhora do Rosário, pela Nossa Senhora das Graças, pela Nossa Senhora de Fátima. O altar de Nossa Senhora de Lourdes é um dos altares mais belos que temos na Igreja Matriz de Santa Maria da Feira, uma vez que também foi descoberto este painel que estava escuro durante as obras e foi devolvido para ser de novo desfrutado, para ser visto e para ser apreciado. É de uma beleza extraordinária em que o artista, o pintor desta obra, vai-nos trazer e vai-nos destacar elementos usando o elemento ouro, a talha dourada presente neste altar maravilhoso e que todos os visitantes podem desfrutar e ver e apreciar. O altar de Santo António e de Nossa Senhora do Carmo é um altar que apresenta características extremamente diferentes daqueles altares que já vimos até ao momento. É um altar cuja presença da prata é marcante, não foi usado o ouro para a construção do mesmo, talvez por falta de recursos económicos e que levaram aos patrocinadores deste altar, porque este tipo de altares normalmente eram oferecidos por pessoas em cumprimento de promessas, mas de facto é um altar de uma beleza inexcedível. Tem a imagem do Santo António com o menino ao colo, todavia este menino não é o original, porque infelizmente durante a realização das obras, portanto, foi furtada a imagem do menino Jesus, sendo substituída por outro.
e, de facto, tem a presença de Nossa Senhora do Carmo, de grande devoção dos feirenses, aqui neste altar da Igreja Matriz de Santa Maria da Feira. O altar de São Francisco apresenta as mesmas características, quer na sua construção, quer na sua decoração, quer no elemento material da utilização na talha, neste caso a prata. É um altar também de uma beleza inexcedível e ele recuperado no seguimento das obras de intervenção, das grandes obras de intervenção que permitiram uma recuperação extraordinária daquilo que eu costumo chamar a Catedral da Terra Santa Maria, que neste caso é o Convento dos Loios de Santa Maria da Feira. Uma das imagens que desperta mais atenção aos visitantes da Igreja Matriz de Santa Maria da Feira encontra-se aqui no batistério. O batistério era o local onde durante séculos eram batizadas as crianças. Esta imagem é da autoria de um dos maiores escultores portugueses, José Aurélio, do ano de 1996. Inicialmente foi esculpida para ser colocada num santuário que devia ter sido construído na sequência da consagração da Terra Santa Maria a Nossa Senhora, que decorreu no ano de 1989. A verdade é que o santuário nunca foi construído. No entanto, sobra-nos dessa altura e dessa belíssima memória da consagração da Terra Santa Maria, dos 14 concelhos da Terra Santa Maria à Nossa Senhora, esta imagem que se designa de Santa Maria, Mãe do Tempo Novo. Este vitral representa o São João Evangelista, que é o padroeiro da congregação que existiu cá até 1834. É um cartão de camarinha que foi executado no Atelier Leone, em Lisboa, do ano de 1944 e representa-nos o São João numa posição de evangelista, de escritor das passagens bíblicas da vida de Jesus e não só, e que, conforme já o referi, era o padroeiro da congregação que também era conhecida pelos Loios ou os Frades Azuis. O cruzeiro presente em frente à Igreja Matriz de Santa Maria da Feira marcou claramente a conclusão de todo este conjunto conventual dos Loios da cidade de Santa Maria da Feira. Mais de 200 anos demoraram as obras, desde o lançamento da primeira pedra no ano de 1559 até quase meados do século XVIII, quando efetivamente, e após a morte do último conde de Santa Maria da Feira, terem sido concluídas estas obras grandiosas. Os Loios tiveram um papel determinante também na educação de muita gente aqui em Santa Maria da Feira, porque com a morte do último conde deixou de haver o principal mecenas. E qual foi o recurso? Foi o lançamento de um imposto sobre cada quartilho de vinho vendido nesta região, que revertia a favor das obras deste conjunto monumental, que por sua vez faziam com que os Loios tivessem que ensinar de forma gratuita diversas matérias, como a gramática, como o latim, a quem queria aprender de forma grátis, portanto, essas disciplinas. O órgão de tubos da Igreja Matriz de Santa Maria da Feira data de 1896. Tem uma particularidade interessante, entre outras histórias, ter sido adquirido com dinheiro angariado pela comunidade feirense do Rio de Janeiro, uma comunidade que na época era liderada por um grande mecenas, Fortunato de Meneres. E foi dinheiro que veio da imigração que permitiu a aquisição deste magnífico órgão de tubos, que ainda toca, ainda funciona, foi recentemente restaurado. Uma outra particularidade, uma outra história, tem a ver com a visita do último rei de Portugal, Dom Manuel II, no dia 23 de novembro do ano de 1908. Ele veio cá para inaugurar a linha de Valdevoga que atravessava e atravessa parte do território de Santa Maria da Feira. E aqui, neste órgão, foi entoado e tocado um Te Deum por uma grande figura da história de Santa Maria da Feira, um médico, um professor, um escritor, um historiador, o Dr. Aguiar Cardoso, para o rei de Portugal. Portanto, é uma das múltiplas histórias que este órgão tem, que é tocado sempre que alguém o deseje, pode pedir para tocar, que não há
qualquer tipo de impedimento, já se realizaram e realizam-se em tempos normais concertos utilizando este órgão magnífico que está aqui na Igreja Matriz de Santa Maria da Feira. No local onde foi construído o cruzeiro que marcou o fim das obras deste conjunto monumental, localiza-se um cemitério antigo, um cemitério primitivo que, como sabemos, até meados do século XIX, grande parte dos sepultamentos ocorriam dentro das igrejas, para as famílias mais ricas, para quem patrocinavam, por exemplo, as capelas onde estão localizados os altares, mas para o restante público ou para as restantes pessoas, o cidadão comum, o sepultamento era no adro das igrejas ou nos próprios claustros. Aqui, curiosamente, conseguimos identificar algumas famílias nobres que ainda hoje existem, nomeadamente a família Corte Real, que conseguimos vislumbrar aqui uma das sepulturas, portanto, que marcam claramente este cemitério primitivo, que está devidamente protegido, porque efetivamente cá estão sepultados nossos antepassados. Chegamos assim ao final do primeiro programa Ano Património dedicado à Igreja Matriz de Santa Maria da Feira. No próximo episódio vamos conhecer a capelinha de Nossa Senhora de Campos.